Saudações, pessoal do segundo A. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero muito, urgentemente, que a gente volte a se encontrar presencialmente. Claro, com toda a segurança que requer o momento que a gente está passando, o mundo todo está passando. Mas vamos acreditar, fazer a nossa parte, escutar também as orientações de quem conhece, de quem está fazendo o repasse para a gente cuidar da nossa saúde da nossa família. É difícil, às vezes, a gente ficar confinado em casa o tempo quase todo, mas isso aí é para proteção da nossa própria vida, e das pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Pois bem, pessoal, a gente vai hoje fazer a correção das atividades que vocês receberam na última sexta, que era a parte falando de cossenos, na circunferência trigonométrica. E peço desde já que a gente possa acompanhar toda a explicação das questões até o final também, viu? Porque no final a gente tem alguns avisos importantes e eu já vou adiantar, como eu falei no grupo, a questão do simulado, tá bom? O simulado de amanhã, dia 8, acompanhe direitinho aí para no final a gente detalhar melhor para que ninguém fique com dúvida e possamos participar todos, tá bom? A gente conta com a participação de todo mundo nessa iniciativa nossa, que eu acho que vocês vão se adaptar direitinho e vão gostar dessa metodologia aí que a gente traz com o simulado, tá bom? Então no final da aula a gente fala melhor a respeito disso, relembra melhor isso aí, Vocês sabem que antes de começar cada aula, a gente sempre inicia falando alguma coisa que ficou da aula anterior, E também, principalmente essa questão daquela pergunta que a gente deixa no final da aula, que é a pergunta desafio. E aí a gente vai debater um pouquinho a respeito dessa questão desafio, se houve ou não houve vencedor, vencedora, e se houve, quem foi, Então vamos relembrar qual foi a questão desafio nossa da semana passada, Vamos lá relembrar qual foi essa questão. Pois bem, pessoal, a questão desafio era essa aí, Tinha essa imagem aí para vocês e perguntava quantos círculos você enxerga aqui. Aí tinha a intersecção aí de 3 círculos e mais um lembrete embaixo, Que a gente ficasse atento direitinho. Algumas pessoas participaram, estou gostando. Espero que no desafio que a gente vai deixar hoje, para a próxima semana, tenha mais participações ainda, Isso é importante, mesmo que você não acerte, mesmo que alguém já tenha respondido antes de você, tenha colocado a resposta correta antes de você, mas o importante é que a gente participe, que a gente analise, que aguce esse senso investigativo, essa nossa compreensão de questões nesse estilo. São questões muito importantes, questões de raciocínio lógico, até para o futuro, não só estudantil de vocês, mas às vezes até em concursos públicos, o pessoal cobra muito essa questão da atenção, Por isso que a gente está cobrando questões mais puxando para a nossa atenção, de concentração e percepção, tá bom? Vamos dizer logo a resposta para depois a gente divulgar se alguém acertou ou não, tá bom? Bora lá. Claro que a pergunta fica muito óbvia, Se a gente for olhar logo esses círculos aqui, fica muito óbvio, fica muito na cara esses 3 círculos aqui. Alguém já desconfia logo. Não, tem pegadinha aí porque ficaria fácil demais identificar esses 3 círculos. Claro, eu não sei se a palavra é pegadinha, ou realmente uma atenção redobrada. Quando ele diz quantos círculos você enxerga aqui, é justamente na imagem completa e não apenas nesses círculos maiores que estão aparecendo, ok? Então vamos lá, passo a passo, fazendo a contagem dos círculos que aparecem na imagem completa, viu? Vamos lá então. Se você olhar aqui, começando pela palavra, quantos, Na parte interna, acompanha aí o cursor do mouse, tá bom? Na parte interna aqui do que, já tem um círculo, tá vendo?
Na parte interna do O, outro círculo. Aqui, outro O, outro círculo. Já são 3, né? Ó. 1, 2, 3, tá bom? Outro O aqui, ó. 4. Outro Q aqui, ó. 5. Vamos passar aqui para as outras palavras. Tem outro O aqui, ó. 6. Contando os 3 círculos grandes, que está notório aí para todo mundo, dá 9, né? 6 das palavras, com 3 dos círculos, 9. Mas ainda tem o detalhe desses círculos que estão abaixo de cada símbolo de interrogação e de exclamação. Veja, aqui na parte de baixo esses pontinhos também são círculos. Até aqui tinha 9, né? 10, 11, 12. Então a resposta correta para o desafio seria 12. Nessa imagem há 12 círculos, contando os grandes, os que estão na parte interna das letras O e Q e os pontinhos que estão abaixo dos sinais de interrogação e de exclamação, ok? Espero que tenha entendido, são 12. Agora vamos avançar para saber se houve vencedor ou não, se alguém acertou ou não. Houveram muitas participações, mas infelizmente essa semana, né, nesse desafio aí, não houve acertador. Teve muita gente que participou, tentou, eu parabenizo, né, e coloco sempre uma imagenzinha lá que não é essa aqui só recebe realmente quem acerta, e é o primeiro, né, a acertar. E quem responde depois, ou quem responde errado, eu coloco sempre lá uma mensagem de incentivo para que a gente não fique triste, para que a gente continue participando, né? Que isso instigue mais ainda. E eu gosto muito quando alguns dizem assim, não, eu não acertei, mas na próxima semana eu vou participar de novo e com certeza eu vou acertar, né? Esse é o espírito que a gente deseja, que todo mundo possa continuar participando, não só das nossas atividades, mas também dessas questões de desafio, que elas são muito importantes para a nossa concentração e para o nosso aprendizado também, né? Mas vamos agora, pessoal, começar a correção das questões de cosseno na circunferência trigonométrica que a gente passou, que inclusive é bem semelhante à de seno, né? Tá bom? Aqui vai ser rapidinho para a gente debater essas questões. Então, está aqui, vocês receberam a pergunta, né? Com a tabela e a parte aqui do ciclo trigonométrico, e aqui a gente já coloca respondido, só para poder debater a resolução, ok? Primeira questão. Encontre os valores dos cossenos a seguir, informando o quadrante em que tal valor se encontra. Represente tais localizações na circunferência. Pessoal, chamar a atenção para isso aqui, ó, representa as localizações na circunferência, que eu recebi muitas atividades e algumas delas vieram, de acordo com a pergunta, vieram incompletas. Não vieram erradas, vieram incompletas, porque muita gente fez esse cálculo aqui, ó, né, que ele está pedindo aqui. Mas a parte da localização dentro da circunferência, tem muita gente que não fez essas observações dentro da circunferência. Então a questão ficou incompleta, tá bom? Estou dizendo isso porque é um alerta para que a gente perceba no simulado, né, que é necessária essa análise aqui também. Tá certo então? Então, vamos dar uma olhadinha nessa parte aqui, pessoal. Então aqui a gente tem o seguinte, vamos localizar o cosseno de 225 graus. Primeiro vamos procurar pelo quadrante, fica bem mais fácil, né? Sempre começando, aqui é o primeiro quadrante, e sempre começando pelo sentido anti-horário, tá bom? Então, como é 225, até aqui é 90, 180, e a gente vai ter que passar mais 45. Né? Como daqui para cá é 90, ficaria mais ou menos no meio mesmo desse espaço aqui, ó. Daqui para cá, a metade. Quando você marca aqui, marcou 225. Lembrando que quando ele está no... A gente agora está procurando cosseno, viu? Inclusive na letra C, eu tinha feito uma digitação errada, né? Aí um aluno percebeu e falou para mim, eu vi o erro, agradeci a ele e consertei depois, viu? Agradeço demais aí essa participação, essa atenção que vocês têm também. Então, nesse caso aqui, como a gente estava falando, né? Marcou 225, pessoal. E tem duas coisas.
Como agora é cosseno, a gente tem que lembrar que agora é no eixo X, né? A gente tinha visto que seno, na semana passada, a gente estava projetando para o eixo Y, que o eixo Y é para os senos, o eixo X para os cossenos. Então, o que é que a gente faz? A gente vai pegar, né? Colocou aqui 225, projeta para o eixo X, marca aqui o ponto, diz que aqui é 225. O cosseno de 225 graus seria aqui no eixo X a distância do ponto que a gente encontrou até a origem, tá bom? Então essa distância aqui desse ponto até a origem é o valor do cosseno de 225 graus. Mas quais são os dois requisitos que a gente tem que fazer aqui no desenho? Projetar para o eixo correspondente, no caso aqui, como é cosseno, é para o eixo X, e projetá-lo também lá para o primeiro quadrante. Então, eles têm que ser projetados sempre para o primeiro quadrante, tanto seno quanto cosseno, né? Então, a gente projeta aqui para o primeiro quadrante e vai descobrir que valor é esse. Veja a lógica aqui, né? Se daqui para cá andou 45 e aqui vai ser simétrico, ó, então ele lá aqui vai subir 45 graus também. Então, a gente vai ter aqui 45 graus, tá bom? Então, 225 passa pela origem aqui, projeta aqui no primeiro quadrante, marca aqui 45, né? 225 corresponde a 45, ok? Essa análise, essa é a representação na circunferência, né? E agora, que a gente já sabe o quadrante, que é o terceiro, a gente já fez a representação na circunferência, vamos procurar na tabela o valor correspondente. É fácil, agora tenham cuidado com o sinal, que às vezes pode ser positivo, às vezes pode ser negativo, tá bom? Então tem que ter atenção para não errar a questão por conta de um sinal, tá bom? Veja só o 225 onde é que está. Vocês estão vendo aqui o 225? Ó. E qual é o eixo agora que está sendo representado para a gente? O de cosseno. O de cosseno não é o eixo X? O eixo X é esse aqui, ó. E 225 não está abaixo do eixo? Por isso que é negativo. Se ele estivesse acima do eixo, aqui, seria positivo, tá bom? Então 225 está abaixo do eixo X. Por isso que a gente coloca negativo, tá bom? Então fica menos 45, menos o cosseno de 45 graus. Aí você vai na tabela, agora é cosseno, não é seno mais não, viu? Cosseno, cosseno de 45 aqui, ó, cosseno de 45, tá bom? Raiz de 2 sobre 2. Mas se fosse positivo, raiz de 2 sobre 2, como é negativo, acrescenta o sinal de menos aí, tá bom? Então, o cosseno de 225 equivale ao cosseno de 45, só que negativo, porque ele está abaixo do eixo X, ok? Vamos seguir para a letra B agora. Então, na letra B, é a mesma coisa, certo? É o mesmo raciocínio. Só que agora ele quer o cosseno de 150. Vamos logo localizar qual é o quadrante que 150 está, né? Primeiro quadrante, começando aqui, sempre aqui do primeiro quadrante, sentido anti-horário. Então a gente tem aqui, ó, até aqui 90. Para chegar em 150, né, eu vou ter que percorrer mais 60 graus. Então mais ou menos aqui, tá bom? Então percorre 60 graus, vem mais ou menos para cá, fica nos 150. O que é que a gente tem que fazer? Tem que projetar para o eixo X, porque o eixo X é dos cossenos. Então projeta para o eixo X aqui e automaticamente projeta lá para o primeiro quadrante, certo? São duas observações que vocês não podem esquecer, tanto para seno quanto para cosseno. Projeta para o eixo correspondente, se for X, se for seno, vai ser para o eixo Y, se for cosseno é para o eixo X, tá bom? Então projeta para o eixo X e projeta também sempre para o primeiro quadrante. Então projetando aqui para o eixo X, que é o eixo dos cossenos, então a gente vai ter aqui, ó, projetando para cá, tá certo? O valor de cosseno, né, o valor do cosseno de 150 graus é a distância desse ponto aqui, ó, que a gente encontrou, para a origem, tá bom? Então a distância daqui para cá é o valor do cosseno de 150 graus, certo? Mas vocês estão vendo que a projeção foi lá para o primeiro quadrante também, né? Como eu vou descobrir isso aqui?
Pela lógica, pessoal, se do 90 para cá andou 60 graus, né? Se do 90 para o 150 percorreu 60 graus, então é só a gente voltar aqui também, ó, 60 graus. A gente voltando 60 graus aqui, a gente chega no 30, tá bom? Então chegou no 30, então 150 corresponde lá no primeiro quadrante a 30 graus, ok? Essa aqui é a representação na circunferência que a gente tem que fazer também, certo? Então o que é que acontece? 150 a gente localizou facinho aqui, ó, que estava no segundo quadrante, tudo bem. Agora a questão é para que a gente analise agora, né, a localização desse cosseno, né? Se o cosseno aqui está no x, veja só, aqui é o x, né? Ó. Vocês estão vendo aqui a parte do x. Tudo que passar, estão lembrados na letra, deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para mostrar a vocês rapidinho. Na letra A, aqui ó, estava aqui, certo? Lembra, aqui é a origem. Tudo que tiver daqui para a direita, em relação a x, é positivo. Quer dizer, pegando esse primeiro quadrante e o quarto, né? Tudo que tiver para a esquerda, daqui da origem para a esquerda, pegando o segundo quadrante e terceiro quadrante, vai ser negativo, tá bom? Então, por isso que nessa letra B, veja, para a esquerda, tudo que tiver para a esquerda, quer dizer, nesses dois quadrantes aqui, vai ser negativo, né? 150 corresponde a 30, aí lá na tabela a gente olha cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Só que aqui está negativo, né? Porque ele está à esquerda da origem em relação a x, tá bom? Como ele está à esquerda, vai ficar equivalente a cosseno de 30, só que negativo. Não esqueçam dessa análise para não errar só por conta do sinal, tá bom? Vamos ver agora a próxima letra, né? A letra C da primeira questão. Na letra C da primeira questão é o mesmo raciocínio, só que como a gente fez lá em senos, a gente dá uma mexidazinha aqui e coloca também um valor de π, né? Que é π radiano. Esse símbolozinho aqui como é π radiano, ele vai valer 180 graus, né? Que ele equivale a meia volta, né? Uma volta completa é 2π, então meia volta vai ser π, tá bom? Como esse símbolozinho aqui vale 180, é só substituir, tá certo? 180 aqui dividido, você pode multiplicar logo ou pode dividir logo, você é quem sabe, tá bom? Eu vou dividir logo, fica mais fácil. 180 dividido por 3 dá 60, né? Então 5 vezes 60 vai dar 300. Quer dizer que isso aqui corresponde a 300 graus, tá bom? Então eu vou localizar 300 graus lá na circunferência. Mesma coisa que a gente fez nas outras letras, certo? 90, mais 90, 180, mais 90, 270, falta mais 30, né? Então 30 mais ou menos aqui, ok? 30 mais ou menos aqui. O que é que tem que acontecer depois que a gente localiza o ângulo? Tem que projetar para o eixo correspondente, como é cosseno, é para o eixo x. E também projetar para o primeiro quadrante. No caso aqui vai ser uma projeção só, né? Essa primeira projeção que sai daqui e bate aqui no x é para você descobrir o valor do x correspondente, né? Então esse ponto que bate aqui, para chegar na origem, né? Desse ponto aqui até chegar na origem, é o valor do cosseno aí que a gente estava procurando, né? O cosseno disso aqui, ó, tá bom? Que a gente substituiu e encontrou 300 graus. Como a projeção tem que ir lá também para o primeiro quadrante, então só é seguir, ó. Saiu daqui, passou pelo x, continuou, bateu lá no primeiro quadrante. Como descobrir qual é esse valor que bateu aqui, né? É só comparar com o correspondente embaixo, já que eles são simétricos, tá bom? Então, como eu estava em 300, para chegar em 360, teria que andar mais 60, né? Então é só você pegar daqui e avançar
mais 60, por isso que vale 60 lá, tá ok? Então a gente tem aqui, né, um prolongamento só, lembrando que esse daqui vai até o eixo X só, para descobrir o valor do cosseno aqui correspondente, e depois a projeção no primeiro quadrante, né, segue para poder tocar lá na parte do primeiro quadrante da circunferência. Se a gente olhar lá na tabela, o cosseno de 60, né, voltar um pouquinho aqui para a gente ver a tabela, certo? O cosseno de 60, o que é que acontece no cosseno de 60? O cosseno de 60 é 1 sobre 2, tá bom? O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Voltando aqui para a letra C, na letra C era o cosseno de 60, né, que a gente transformou. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, 300 graus vai ser 1 sobre 2 positivo ou negativo. Por que agora deu positivo, né? Se as outras duas que a gente tinha feito anteriormente tinham dado negativo. Isso por conta que para x, veja que o 300 está do lado direito do x, ó, tá certo? Quer dizer, pegando esses dois quadrantes aqui, a gente tem valor positivo para cosseno, né? E pegando nesses dois aqui, a gente tem valor negativo para cosseno, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido essa primeira questão, que é até a letra C. E agora a gente vai para a segunda questão, que sempre é uma questão aberta assim, para você dizer o que é que você percebeu ao longo da primeira questão, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, qual é a pergunta da segunda questão, né? A segunda questão tem letras A e B. É uma comparação com a aula anterior também, viu? Ele diz assim: após vermos o cálculo dos senos na aula anterior e o cálculo dos cossenos nesta aula, o que podemos dizer sobre a relação entre? Aí tem duas perguntas. Letra A: os quadrantes e os valores dos senos. E letra B: os quadrantes e os valores dos cossenos. Pronto. A letra A em relação à aula passada, viu? Quando a gente localizou lá os valores, lá nos quadrantes, em relação a seno, o que é que dava para perceber? Dava para perceber que como o valor de seno é o eixo Y, né? Então no eixo Y, o que é que vai ser positivo para Y? Da origem para cima. Quais são os quadrantes que estão na parte de cima da circunferência? O primeiro e o segundo quadrante. Então, quando a gente estiver olhando seno, os valores positivos ficarão no primeiro e segundo quadrante. Automaticamente, os negativos vão ficar no terceiro e no quarto, né? É a lógica que tem que ter os 4 quadrantes. Para o valor do cosseno, tem coisas que batem igual e tem coisas que são diferentes, tá bom? E nos cossenos, que é o que a gente viu hoje, nos cossenos a gente não olha mais o eixo Y, a gente olha agora o eixo X, que a gente fez agora na primeira questão, né? Olhando para o eixo X, como a gente havia comentado, o que tiver do lado direito, né, que no caso vai ser primeiro e quarto quadrante, vai ser positivo. E o que tiver do lado esquerdo, que é segundo e terceiro quadrante, vai ser negativo. Tá bom, pessoal? Essa é a análise depois que a gente faz. Por isso que é importante fazer aquela primeira parte de representar lá na circunferência, fazendo as projeções e colocando os pontinhos, né? Para poder facilitar na resposta dessa segunda questão aí também. Tá bom? A gente, antes de finalizar, né? Essa foi a correção. E antes de finalizar, a gente vai apresentar o desafio para essa próxima semana. E o desafio é esse aí, pessoal. Veja só. Vocês estão vendo aqui uma imagem, né? E nessa imagem aqui tem vários quadrinhos com letras D, I ou A. E aí é como se fosse um caça-palavra, uma palavra cruzada, nesse estilo. Olhando para essa imagem aí, a pergunta é: quantos dias você vê na imagem ao lado? Tá bom, pessoal? Quantos dias você vê na imagem ao lado? Aí vocês podem analisar na horizontal, na vertical, na diagonal, com atenção. Tenham cuidado que vocês só podem responder uma vez, tá bom? Vocês entenderam a pergunta aí do desafio? Pois bem, é isso mesmo. Vocês vão olhar e tentar detectar
quantos dias vocês conseguem ver nessa imagem aqui ao lado. Lembrando que o desafio é até a terça, viu? Tem muita gente que deixa para entregar o desafio no dia da atividade, que o prazo é até a quarta. Mas não esqueça não, o desafio, o prazo é até a terça à noite, tá bom? Então tem muita gente que deixa de participar porque diz, não, vou enviar tudo de uma vez na quarta-feira. Não, o prazo do desafio é até terça e o fórum segunda e terça, ok? Pronto, pessoal, antes de finalizar, vamos aos avisos que eu tinha falado no início da aula, né? Primeiro, aqueles avisos que são de praxe, a gente vai ter uma mudança. Mas o aviso mais importante, digamos, porque é uma inovação que a gente está trazendo, pelo menos para mim, né? Não sei se vocês já estão participando com outros professores, mas eu mexi lá e achei muito interessante, acho que vocês vão gostar também, é a questão do simulado, tá bom? O simulado é amanhã, dia 8, nessa sexta-feira, e vocês vão receber, ele está marcado para iniciar às 13 horas, 1 hora, e ele vai no máximo até, ele vai fechar, né? Ele vai finalizar às 17 horas, 5 da tarde. Então o que é que acontece? Quando for faltando alguns minutinhos para 1 hora da tarde, tá bom? Faltando uns 5 minutos para 1 hora da tarde, a gente vai fazer o seguinte, eu vou jogar no grupo, tá bom? O link. Então eu vou colocar, quando estiver bem pertinho de 1 hora, eu coloco no grupo o link. Então vocês têm que olhar no grupo, viu? Fica atento. Quando estiver perto de 1 hora, já fica atento lá, porque antes de 1 hora um pouquinho, eu jogo esse link no grupo. Vocês clicam nesse link. Quando clicam nesse link, ele vai levar vocês até a página já do simulado, tá bom? Tem lá a página do simulado, aí em cima tem um cabeçalho com as orientações tudo direitinho, e vocês vão ter que colocar o nome de vocês, não precisa ser o nome completo, basta os 2 primeiros nomes, tá bom? É bom colocar os 2 primeiros, porque tem pessoas que podem ter o primeiro nome igual, né? Na sala. Você coloca os 2 primeiros nomes, identifica qual é a turma, tá certo? Vocês vão clicar lá, vai ter as opções de turma. Vocês vão clicar segundo A, tá bom? E aí vai ter lá todas as orientações necessárias, é muito simples, vocês vão conseguir desenrolar direitinho. Depois disso, começam as questões. Aí vocês vão respondendo as questões, tá bom? Sempre marcando a resposta correta. E quando chegar na última questão, vai aparecer a opção de enviar. Se vocês não enviarem, não vai valer de nada. Vocês têm que enviar para poder confirmar que responderam o simulado. Assim que vocês enviarem, já chega no meu e-mail a confirmação que vocês responderam, tá bom? Eu estou dando esse prazo maior, porque quem tiver com material, tiver acompanhado tudo direitinho, né, mesmo que seja necessário pesquisar alguma coisa em todo o material que eu passei para vocês, mesmo assim não gasta todo esse tempo, né? Digamos que em média aí, para quem está com o material direitinho, que vai olhar com calma, gasta em média 1 hora, ou se passar de 1 hora é pouco, mas eu estou dando esse tempo aí por possíveis imprevistos que possam acontecer, né? A internet caiu, né? O celular deu um problemazinho ali, então está respondendo, a internet caiu. Aí você pode voltar novamente e clicar novamente no link e começar a responder, tá bom? Porque só vai contar para mim quando você enviar. Por outro lado, se você enviou já, respondeu tudo e enviou, e disse, eita, depois que enviou, aí disse, eita, eu me atrapalhei, eu vou responder de novo. Não pode, porque mesmo que você envie, o sistema só vai aceitar aquela primeira que você enviou. Você vai enviar tudo normal, entendeu? Só que só vai ser aceito pelo sistema o primeiro envio, tá bom? Então olhe com calma, faça com tranquilidade, são bem pouquinhas questões, vocês vão responder, não vai demorar muito não. Agora também, para não responder de todo jeito, tá bom? Vai valer uma pontuação, só não vai estar especificado quanto, porque é assim, por enquanto a gente não está autorizado, os professores não estão autorizados a fazer atividades avaliativas, né? Dizendo a quantidade de pontos. Vai valer uma quantidade de pontos sim, mas aí eu vou, primeiro quando vocês responderem, eu vou notar no meu controle quantas questões cada um acertou, né? Quantas questões cada um acertou, e quando a gente for liberado para transformar isso na pontuação, aí vai ser proporcional, né?
Quem acertou todo o simulado vai ganhar a pontuação máxima. Quem acertou metade, a metade da parte da pontuação que for dada, tá bom? Nesse momento eu não sei dizer porque a gente ainda não teve essa autorização para saber como vai proceder, mas que vai valer uma pontuação sim, tá bom? Quero demais que todo mundo participe, né? Participe e não responda de qualquer jeito, olhe com calma, pesquise, porque certamente vai ser uma ferramenta a mais para a gente ir trabalhando nessas aulas virtuais enquanto for durar esse sistema, tá bom? De aula virtual, né? De aula à distância. Tá bom, pessoal? Então, cuidado nesse horário, vamos começar tudo direitinho, tá bom? Perto de 1 hora, vai lá, fica acompanhando lá o grupo, porque assim que eu disponibilizar, vocês começam a responder. Não posso tirar dúvida ao longo do simulado. Está respondendo uma questão, entrou em contato comigo, lá uma questão aqui que eu não estou entendendo, não pode, tá bom? Porque eu fiz as questões baseadas naquelas que a gente trabalhou virtualmente. Eu aconselho vocês que vocês fiquem com o material tudo separado, deixa o material organizado enquanto estiver perto do horário, tá bom? Deixa o material lá todo que vocês tiverem. Pode assistir alguma videoaula das que a gente passou para vocês com as explicações. Se tiver como, ao mesmo tempo, vocês abrirem outra aba para pesquisar aquela videoaula que eu disponibilizei, não tem problema, pode olhar, não tem nenhum problema não, tá bom? Mas cuidado não fechar, porque se fechar vai ter que fazer tudo de novo. E lembre, só pode enviar uma única vez. Dê uma olhadinha no passo a passo tudo direitinho que vocês conseguem fazer. Sem nenhuma, não tem nem dúvida, né, que vocês se atrapalhar alguma coisa. Está tudo lá muito claro e com certeza muitas pessoas, espero que todo mundo acerte o simulado todo, né? Porque acertando o simulado todo vai ter a pontuação máxima futuramente também. Tá bom, pessoal? Então, nessa sexta vai ter o simulado, não vai ter atividade para casa, né? Para vocês tenham que me entregar na próxima quarta, não vai ter. Mas quando for na próxima quinta-feira, dia 14, certamente eu vou postar outra videoaula para que a gente faça a correção do simulado, né? Porque lá vocês já vão saber na hora quantas acertaram e quantas erraram. Mas pode ficar alguma dúvida, né? Alguma dúvida de por que eu errei essa? Essa aqui eu me atrapalhei, não entendi bem essa questão. Então, quando for na próxima quinta, dia 14, a gente vai disponibilizar uma videoaula fazendo a correção das questões do simulado para vocês. Tá bom? E aí, a atividade para casa, a gente só vai passar mais alguma coisa só no dia 15, tá bom? Que no caso é de sexta, de amanhã a 8 dias. Ok? Mas essa questão do desafio aí, pessoal, é a mesma coisa, viu? É normal. Até a terça-feira próxima, cada um pode participar dando a sua opinião. E o primeiro que acertar, e eu tenho certeza que a gente vai ter acerto na turma, nesse desafio aí, né? Vai ganhar essa bonificação, ok? Já falei demais, a gente já corrigiu. Espero. Incentiva aí no grupo, viu? Eu peço isso a vocês, que vocês incentivem no grupo aí, para que o máximo de pessoas possam participar desse simulado nosso que a gente faz com a melhor das intenções, para que tenha sempre ferramentas que incentivem o nosso estudo, a nossa dedicação e o nosso aprendizado. Tá bom? Esqueça não, viu? Amanhã, pertinho de 1 hora da tarde, o link no grupo aí para que a gente faça um simulado com todo o material de pesquisa e sem pressa, né, com calma, para que a gente possa acertar todas as questões. Ok? Valeu, um abraço a todos. Espero estar com vocês presencialmente o mais rápido possível, viu? Um abração aí para todo mundo.